Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que essa semana tenha sido excelente. E hoje, quinta-feira, vamos acrescentar mais um livro à nossa estante virtual, fazer o nosso clube do livro. Então já sabe, né? Pega aí sua cadeira, se acomode confortavelmente, pega seu cafezinho, seu chá, seu biscoito preferido, para a gente poder falar sobre mais um livro aqui no nosso clube do livro. Então, se prepara aí e bora pro vídeo. Então, gente, hoje eu vou terminar o volume 1 daquela coleção, do Sherlock Holmes, da HarperCollins, do box, que vem 4 livros, com toda a obra do Sherlock, que é esse volume aqui, que é um verde água. E o último livro, que tem aqui é As Aventuras de Sherlock Holmes. E é sobre esse que a gente vai falar hoje, tá? Como eu expliquei lá num dos primeiros vídeos, quando eu falei em Um Estudo em Vermelho e O Signo dos Quatro, as histórias de Sherlock Holmes eram publicadas, uma a uma. Algumas, como Um Estudo em Vermelho e O Signo dos Quatro, são um pouco maiores, são os contos, mais maiores, são histórias maiores. E existem livros que, na verdade, são coletâneas de pequenos contos, são publicadas lá, na época, pelo autor, o Arthur Conan Doyle. E As Aventuras de Sherlock Holmes se trata justamente de uma coletânea de pequenos contos. O livro As Aventuras de Sherlock Holmes é formado por 12 pequenas histórias, pequenos mistérios, que o nosso detetive preferido acaba se trabalhando nisso e desvendando. Alguns são crimes, e outras são casos do dia a dia que aconteceram. As pessoas acabam procurando, o Sherlock às vezes para resolver coisas até que não envolve efetivamente crimes, mas conselhos. O Sherlock Holmes ele vira um consultor, depois que ele começa a ficar um pouco mais famoso ali na história por desventar mistérios difíceis. Uma pessoa fala dele para outra e aí as pessoas acabam procurando ele até para assuntos um pouco mais triviais do que efetivamente um crime. Então eu vou falar, resumidamente, para não estragar a sua leitura, sobre cada uma dessas histórias, desses contos que tem nesse livro. Que, inclusive, eu acho muito legal esse estilo, Eu gosto de todas as histórias de Sherlock Holmes. Os contos, que são as histórias maiores, que como O Estudo Vermelho, O Signo dos Quatro, apesar de serem histórias maiores, elas não são cansativas, não são muito grandes e são bem feitas. Agora, esse tipo de livro também que junta várias histórias pequenas e tal sobre meus personagens, eu também acho muito legal, porque é como se você estivesse lendo vários pequenos livros, Então, você tem, muda o seu foco de uma história para outra. E ainda mais essa questão de Sherlock Holmes que envolve mistérios, é muito legal você tentar adivinhar o que vai acontecer em seguida. Se você gosta, desse tipo de sensação, desse tipo de história, você vai gostar bastante dos contos de Sherlock Holmes. Bom, a primeira história, desse As Aventuras de Sherlock Holmes é Um Escândalo na Boêmia, que é justamente onde aparece a famosa Irene Adler. O que acontece? O rei da Boêmia, ele consulta o Sherlock Holmes sobre a Irene Adler, que parece que eles tiveram um caso, se envolveram de alguma forma. Só que a Irene, ela não é da nobreza, Então o rei, apesar, ele, em várias passagens dessa história, o rei deixa claro que se a Irene, ela tem a inteligência muito aflorada e o único defeito que ela teria seria não ter um título de nobreza. Então ele vive lá um romance, esse rei, o rei da Boêmia. E aí ela acaba, tirando uma fotografia
em que os dois estão juntos e ele está noivo para casar com uma princesa, com alguém da nobreza que tem o título que ele precisa para poder se casar. E aí ela manda uma carta para ele e fala: olha, no dia do seu casamento, no dia do seu noivado, do seu casamento, eu vou enviar a nossa foto para estragar ali com tudo. E aí ele fica desesperado, porque ia ser um escândalo, né? E ele procura o Sherlock Holmes, e o Sherlock Holmes vai lá tentar resolver a treta. Só que a Irene, ela também é extremamente, né, inteligente, ela consegue sacar muito bem certas coisas do Sherlock, e aí ele encontra empecilhos que ele normalmente não encontra, né? A Irene é uma das personagens, né, e a única mulher pelos livros consegue passar a perna em Sherlock Holmes, e ele nutre visivelmente uma admiração muito grande por ela. A segunda história de As Aventuras de Sherlock Holmes se chama A Liga dos Ruivos, que é uma história muito curiosa, porque um cara, né, ele é tipo um gerente, um dono de casas de penhores. Ele é ruivo, e aí ele começa a trabalhar com um cara lá, e aí ele aparece uma publicação no jornal da tal da Liga dos Ruivos, que oferece um salário muito bom, um cargo lá muito bom, mas você tem que ser ruivo e tem que ter a coloração de cabelo certo. E aí esse ajudante dele fica insistindo, ele vai até o local e acaba ganhando esse emprego. Só que ele começa a estranhar, porque o emprego dele, na verdade, é ficar em torno de 4 a 6 horas por dia, se eu não me engano, copiando numa sala a enciclopédia britânica lá. E a única coisa que ele não pode fazer é sair do local. Então ele fica lá durante algumas semanas, todo dia, copiando a enciclopédia lá em britânica. E só que um belo dia, ele chega lá e a porta está fechada do escritório lá onde ele foi contratado, ele ficava copiando lá. E tem um bilhete escrito: a Liga dos Ruivos foi extinta. Então ele vai procurar o Sherlock Holmes para poder saber o que aconteceu. O Sherlock Holmes vai ali atrás da pista para saber que história é essa de A Liga dos Ruivos, que ninguém nunca tinha ouvido falar. É uma história bem interessante também, engraçada, essa história diferente. A terceira história dessa coletânea de As Aventuras de Sherlock Holmes se chama Um Caso de Identidade. Nessa, uma datilógrafa vai procurar o Sherlock Holmes para contar uma narrativa também muito interessante, que ela, né, morava com a mãe e o padrasto, e eles não queriam que ela se casasse de jeito nenhum, principalmente o padrasto. Aí um dia ele vai viajar e ela, escondida, né, sem ele saber, vai num baile e conhece um cara e começa a se interessar por ele. O cara depois pede ela em casamento. E aí no dia que assim, eles estão indo para casar, ela é míope, né, ela não enxerga muito bem. Ela toma um cabriolé com a mãe e ele pega o de trás. Quando chega na porta da igreja, o cara não está mais lá, ele sumiu. E aí ela vai lá no Sherlock Holmes, que ela fica muito chateada, não consegue entender nada. A quarta história das Aventuras de Sherlock Holmes se chama O Mistério do Vale Boscombe. Nossa, meu Deus, espero que eu tenha falado isso certo. O que acontece? Esse realmente envolve um crime. Acontece um assassinato ali perto de um lago. E o principal suspeito, até que se encontra preso, com risco até de ir pra forca, é o filho do cara que morreu. Porque teve gente falando que eles brigaram e assistiu a briga e tal. Só que Sherlock Holmes acredita que realmente não seja o filho o culpado, e ele começa a investigar ali com as suas técnicas minuciosas, né, de análise. E a história se desencadeia para um fim, né? O quinto conto dessa coletânea se chama Os 5 Caroços de Laranja. Esse conto diz respeito a um cara, né, que vai procurar o Sherlock Holmes para explicar que o tio, né, e depois o seu pai, recebe, né, uma carta misteriosa com 5 caroços de laranja dentro e a sigla KKK. E ambos tiveram uma morte misteriosa
que parecia um acidente muito curioso, mas no fundo não era um acidente. E aí o Sherlock Holmes, né, ao ver a narrativa, essa carta, né, exigia também a entrega de alguns documentos que foram queimados. E aí o Sherlock Holmes acaba, né, desvendando esse mistério também. A sexta história do livro As Aventuras de Sherlock Holmes se chama O Homem do Lábio Retorcido. Essa história começa, né, com o Watson indo buscar um amigo numa casa de ópio, porque parece que naquela época lá na Inglaterra isso existia bastante. E lá ele vai achar o amigo, que já está 2 dias fora de casa, a mulher já está pensando se ele morreu, se ele está vivo, e aí ele encontra o Sherlock Holmes disfarçado de velho lá. O Sherlock Holmes está investigando um caso muito curioso de o desaparecimento do marido de uma outra, né, pessoa, que ele dizia, né, que ia trabalhar, e aí um belo dia ele saiu um pouco mais cedo de casa, ela estranhou, ela foi atrás dele, e aí ele entrou nessa casa de ópio, estava no 2º andar, e ela viu ele pela janela e viu ele dando, como se alguém estivesse puxando ele para trás, e ele desapareceu, nunca mais foi visto. E aí quando a polícia entrou, viu, né, que tinha sangue ali perto da janela, e dentro desse quarto, quem habitava era um mendigo que ficava vendendo, né, tipo uns fósforos na rua, só que na verdade ele estava ali, era um pedinte, né, ele pedia dinheiro para sobreviver. E ele tinha um defeito, ele tinha uma cicatriz no rosto que repuxava o lábio. E aí o mistério, né, esse cara é preso, esse pedinte, esse mendigo. E aí o mistério, né, do desaparecimento, né, do marido, envolve ali esse homem que tem o lábio retorcido, que o Sherlock Holmes também vai atrás e consegue resolver o mistério. O 7º conto dessa coletânea leva o nome de A Pedra Azul. Conta a história, né, de uma pedra, né, um diamante, uma pedra muito preciosa, de coloração azul, que some, né, dos pertences de uma pessoa da nobreza. É uma pedra realmente excepcional, muito cara. E aí, né, ali nos dias de Natal, o Sherlock Holmes, né, um conhecido dele aparece com um ganso de Natal, né, e com um chapéu gasto, que ele viu uma confusão na rua envolvendo um cara, e aí o cara deixou cair o chapéu e o ganso. Ele levou o ganso para casa. Eles esperaram alguns dias para ver se o dono ia aparecer, dando falta do ganso. Não apareceu. O Sherlock Holmes ficou com o chapéu. E esse cara que achou, né, o conhecido dele, levou o ganso para poder fazer para ceia de Natal da família dele. Só que quando eu tava limpando ali o ganso, né, para poder preparar, para poder temperar e colocar no forno e tal, blá, blá, eles encontram a tal da pedrinha azul no papo, né, ali no coisa ali do ganso. O ganso tem papo? Nem sei, mas deve ter. E aí ele vê aquilo, fica nítido que é uma coisa muito valiosa, ele leva pro Sherlock Holmes e o Sherlock Holmes começa a investigar de onde veio aquele ganso, quem foi o distribuidor, até chegar no verdadeiro culpado ali desse furto. A 8ª história se chama A Banda Pintada. É a história, né, de uma moça que chega para falar com o nosso detetive e ela conta que ela tinha uma irmã gêmea que morreu e ela acha que a irmã gêmea dela morreu de susto. O que acontece? Elas moravam com o padrasto, que a mãe dela já era morta. O padrasto tinha uns animais meio excêntricos, ele tinha um mandril e tinha, acho que, um leopardo, uma onça, um felino selvagem aí, que elas dormiam com a porta trancada para poder, né, não virar ração desse tipo de bicho. 3 semanas antes de se casar, ela começa a falar assim para essa moça que procurou Sherlock Holmes: nossa, você de noite tem escutado tipo um sino, um assovio?
Aí, não tenho escutado. Nossa, eu escuto por volta de 3 horas da manhã. Aí, um belo dia, a irmã escuta um grito, e aí ela morre dizendo a banda pintada, a banda pintada. E aí ela narra essa história pro Sherlock. O quarto dessa que morreu ficava ao lado do quarto do padrasto, e o quarto da que ficou viva ficava ao lado, né, do quarto dessa, né? Era o quarto do padrasto, o quarto da que morreu e o quarto da que estava viva. Foi falar com o Sherlock Holmes. Só que aí o padrasto arruma uma desculpa para poder fazer uma obra para ela ter que ir pro quarto do meio. E aí ela conheceu também um rapaz, né? E estava poucas semanas de se casar, exatamente igual a irmã. E ela começa a, no meio da noite, escutar o tal do assobio que a irmã escutava antes de morrer. E aí o Sherlock Holmes, ele resolve ir lá com seu companheiro Watson para poder fazer uma inspeção local. Passam uma noite lá e acabam descobrindo o que aconteceu ali, o que se tratava da tal banda pintada que a gêmea que morreu falou, né? O 9º conto dessa coletânea, As Aventuras de Sherlock Holmes, tem o nome de O Polegar do Engenheiro. É uma história que me deu um pouquinho de aflição por alguns cenários, né? Trata da história de um engenheiro, né? Ele chega para ser atendido pelo Watson sem simplesmente um dos polegares da mão, né? E aí conta, né, como que ele teve uma noite muito agitada e o Watson, diante da narrativa dele, ele resolve levar ele até o Sherlock Holmes para poder investigar o que aconteceu ali na história. E ele narra que ele estava lá na empresa dele, né, no escritório dele, e aí um cara chegou falando que tinha uma prensa, usava ali para extração de greda, e que a prensa não estava funcionando direito, e se ele não podia ir lá dar uma olhada. Só que ele tinha que dar uma olhada assim, não podia contar para ninguém, tinha que ir no meio da noite, para ninguém saber. E aí, assim, as explicações para esse negócio esquisito, né, que de pedir para ir à noite, não sei o que, não pode contar para ninguém, tem que não sei o que, esse mistério todo foi bem, assim, mal explicada, né. E aí ele acaba se lascando, né? Porque era, na verdade, um negócio ilegal ali. E aí ele acaba perdendo, né, na fuga o polegar. E aí o Sherlock Holmes vai lá para poder investigar o que estava rolando aí na história. A 10ª história de As Aventuras de Sherlock Holmes se chama Um Nobre Solteiro. Conta a história de um nobre, né? Que ele se casou com uma moça e poucos minutos depois da cerimônia do casamento, ela simplesmente sumiu, ninguém mais achou. E aí ele vai lá pedir auxílio, né, do SH para tentar encontrar ali a esposa fujona e tal, e o Sherlock Holmes acaba descobrindo o que aconteceu ali na história, porque ela fugiu. A 11ª história desse livro é A Coroa de Beryllus. É uma história, né, de um banqueiro que ele recebe de uma pessoa, né, que ele não revela quem é, mas uma pessoa de alta nobreza, uma coroa, né, que seria um bem público da Inglaterra, que é muito preciosa, em troca, né, como garantia de um empréstimo que essa pessoa, né, da alta nobreza estaria precisando. E aí ele teria que ficar alguns dias com essa coroa. Só que ele fica com muito medo de deixar no escritório e aí resolve levar para casa e deixar trancado no gaveteiro. Só que aí o que acontece é que a gente já imagina o que vai acontecer, né? Alguém vai lá e tenta roubar a coroa. Na verdade, a coroa fica toda retorcida, cai um pedaço. Acho que tinham 39 berylos na coroa. E aí 3 somem, ficam 36. E aí o cara fica desesperado. O principal suspeito é o filho, porque quando ele acorda o filho tá com a coroa na mão toda retorcida, tentando desretorcer ou sei lá o que, quebrar. Ele entende que era quebrar mais um pedaço, né? Mas depois a gente vê que não era exatamente isso que acontece na história. E aí o Sherlock Holmes, ele acaba dando uma explicação para esse caso também. E a última história dessa coletânea do Sherlock Holmes é As Faias Roxas, que conta a história de uma governanta que está desempregada e ela se inscreve, né, numa agência para poder arrumar um emprego.
E quando ele tá lá, né, pessoalmente na agência, um homem faz uma proposta de trabalho, assim, muito com um salário muito acima do que uma governanta ganharia, mas muito assim, triplo que uma governanta ganharia normalmente. Só que ele diz que ela tem que respeitar certas excentricidades para poder ganhar a vaga de emprego. E ele fica insistindo muito, né, para ela ser ela, né, que ela se enquadraria muito e os afazeres dela seria simplesmente cuidar de uma criança e nada mais, e respeitar lá as excentricidades, tipo, sentar aqui, cortar. Exigem que ela corte o cabelo dela curto, vestir um vestido X ou Y. E aí ela fica naquela de aceitar ou não, ela acaba não aceitando ali na hora. Depois ele manda uma carta para ela, insistindo. E aumentando ainda mais o salário, e ela procura o Sherlock Holmes e fala: ih, devo aceitar, não devo aceitar? E o Sherlock: olha, se fosse minha irmã, eu falava que não aceitar não, mas se tu quiser, ó. Ela fala: não, mas se eu for você, se eu te chamar, se eu precisar de você, você vai lá pra me socorrer? Ele: vou sim. Aí ela vai pro trabalho, corta o cabelo. Aí efetivamente ela começa a sentir que tem alguma coisa errada ali na história, e ela efetivamente chama o Sherlock e vai lá, né, fazer o papel de parente da mulher. E descobre uma história bem sinistra. Então é isso, gente. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é porque eu fiz até uma colinha aqui, ó, porque são muitas histórias para poder lembrar o nome de todas. E espero que você tenha gostado. Então hoje eu encerrei o volume 1 dessa coleção. Depois, né, daqui a algum tempo, eu vou pegar o volume 2 com novas histórias de Sherlock Holmes. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam curtindo o canal. Tenho recebido comentários, isso me deixa extremamente feliz, então comentem, façam seus pedidos, comentem aí, falem o que vocês querem, o que vocês estão achando, como vocês estão se sentindo. Sigam lá no Instagram também, pra gente poder interagir. Tem videozinhos mais curtos que eu só posto lá, ou então no TikTok, ó. Instagram eu vou deixar aqui, TikTok eu vou deixar aqui, tá, gente? Então curtam, compartilhem, é muito legal ter vocês aqui no nosso Clube do Livro, tá? E até a próxima. Beijinho!